Bom dia, tudo bem, crianças? Como é que vocês estão nessa quinta-feira abençoada, nessa manhã tão bonita que Deus nos proporcionou? Espero que sejam felizes, que estejam se cuidando, tá bom? E eu desejo um ótimo dia a cada um de vocês, tá? E que eu tô com muita saudade também, tá bom? Logo, logo a gente vai estar perto um do outro. Então, assim, hoje a nossa aula é de matemática, tá? Lembrando que no conteúdo passado nós estudamos sobre grupos de 10 em 10, no qual a gente iria contar, né, e formar grupos de 10 em 10, que a gente até relacionou às dezenas, né, que as dezenas seriam um grupo de 10 elementos, né. Então, hoje nós iremos estudar sobre também uma coisa que nós já utilizamos, tá bom? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui, quando foi brincar com um amigo, uma amiga, e lá vocês pediram que eles. Quem vai começar primeiro? Vamos tirar pau ímpar, tá? Vamos tirar o pau ímpar para ver quem começa. Alguém já fez esse tipo de brincadeira? Alguém já iniciou o jogo assim? Vamos ver quem inicia. Então, eu escolho pau, você escolhe ímpar, então vamos lá. Aí colocava os dedinhos lá com a quantidade de número que vocês quisessem, iríamos contar e no final iríamos saber quem foi que ganhou, se deu pau, se deu ímpar. Então, hoje nós iremos estudar sobre isso. Então, será que vocês já utilizaram isso? Será que vocês já, ou em outro momento da vida de vocês já utilizaram essa relação de tirar pau ou ímpar com alguém? Já? Será? Eu já. Já tirei várias vezes da minha vida, eu utilizei par ou ímpar, tá? Então, assim, hoje nós iremos estudar sobre par e ímpar, tá bom? Nós iremos estudar isso e nós iremos compreender hoje, de uma forma bem clara, o que seria par ou ímpar. Então, esse conteúdo, ele se encontra na página 91 do livro de vocês, tá? Se vocês puderem abrir, tá bom? E que lá vai ter inicialmente uma atividade, porém lá tem uma parte no qual ele vai falar sobre o que seria par e o que seria ímpar, tá bom? Então, quem já colocou, quem já pegou o livro, tá? Abra na página 91. Então, vamos lá. Então, par e ímpar. Então, vamos aqui. Vamos iniciar com par, tá? Então, primeiramente, o que seria par, né? Quando eu digo assim, eu escolho par, o que seria um número par? Então, vamos lá. Quando formamos grupos de, olha só, quando nós formamos grupos de 2 em 2, tá? Com uma quantidade, tá bom? E não, olha só, e não sobra elementos, tá? Dizemos que o número que representa essa quantidade é par. Ou seja, quando eu tenho uma certa quantidade, vamos dar um exemplo, de lápis, né? Eu tenho uma certa quantidade de lápis e lá eu vou conseguir formar grupos, tá? De 2 em 2. Eu vou conseguir formar grupos com 2 elementos, ou seja, eu consigo formar grupos com 2 lápis. Quando eu consigo formar, né, grupos de 2 em 2, formei e não sobrou nenhum lápis, não sobrou nada, eu digo que aquela quantidade de lápis é referente ao número par. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Olha só, eu tenho 4 bombons aqui. Então, ou seja, eu vou formar um grupo com 2 bombons e vou formar um grupo com outros 2 bombons que sobraram, tá? Então, ou seja, eu formei 2 grupos de 2, tá? 2 grupos de 2 bombons e não sobrou nenhum outro bombom. Então, eu digo que a quantidade de bombons que tem aqui, ou seja, 4, ele é um número par. Por quê? Porque eu consegui formar grupos de 2 em 2, tá? No qual que não sobrou nada. Então, quando eu consigo formar isso, eu digo que o número é par. Ímpar. O que eu posso... se eu digo que par, eu consigo formar grupos de 2 em 2 e não sobrou nada. Será se ímpar é diferente do par?
Será se vai sobrar ou não vai sobrar elemento? O que vai diferenciar o par e o ímpar? Então, é bem simples também. Vamos lá. Quando formamos, olha só, grupos de 2 em 2, continua ainda na questão de formar grupos de 2 em 2, tá? Com uma quantidade, mais uma vez, eu tenho certa quantidade de lápis. Eu vou formar, com esses lápis, grupos de 2 em 2. Vou formar grupos que tenham 2 lápis. Cada grupo vai ter 2 lápis. E aí, quando eu termino de fazer esses grupos, sobra um lápis. Sobrou um lápis, né? Então, sobrou um. Eu não consegui formar outro grupo de 2 porque só sobrou um lápis, né? Eu digo que o número representa a quantidade ímpar, tá? Então, assim, par é quando eu consigo formar grupos de 2 em 2, tá? E que não sobra nenhum elemento, não sobra nada, tá? E ímpar é quando eu formo grupos de 2 em 2 e sobra alguma coisa. Não consigo formar nenhum outro grupo de 2 em 2 com o elemento que sobrou. Então, vamos lá para ficar mais claro. Ó, vamos aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho 5 brigadeiros aqui. Então, eu vou formar um grupo de 2, outro grupo de 2, só que esse aqui não tem um outro brigadeiro para eu formar. Então, ou seja, sobrou esse. Eu tenho um grupo, 2 grupos, sobrou um. Não tem um outro para formar. Então, ou seja, eu digo que essa quantidade aqui, 5, é um número ímpar. Por quê? Porque sobrou um elemento no qual eu não tenho outro para formar um grupo de 2. Então, o ímpar é isso. É quando nós formamos grupos de 2 em 2 e no final sobra um elemento, tá? Alguma coisa que a gente esteja formando os grupos, como eu dei o exemplo do lápis. Quando eu consigo formar grupos de 2 em 2 e sobra um elemento, ou seja, sobra um lápis, eu não consigo formar um outro grupo de 2 em 2 e eu digo que esse número é ímpar, tá? E obrigada, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês, tá? Eu queria dizer que é um assunto simples, que eu espero que tenham compreendido, tá bom? E que lá no aplicativo peço que vocês peçam o pai ou a mãe ou o responsável, tá? Para que vocês possam estar analisando e vendo quais são as páginas da atividade relacionada a esse conteúdo, tá? Lembrando que par é quando formamos grupos de 2 em 2 e que não sobra nenhum elemento. E ímpar é quando formamos grupos de 2 em 2 e sobra um elemento, ou seja, sobra alguma coisa, tá bom? E espero que tenham entendido, tá bom? Meus sinceros agradecimentos pela atenção de vocês, tá? E um forte abraço e um beijo. Até a próxima aula, tá bom, gente? Tchau, tchau.